Meus amores Fala, minha amados, gente. linda semana começando pra vocês. Linda segunda-feira. Boa tarde. Boa tarde, minha gente. Segunda-feira é um dia gostoso, embora a maior parte das pessoas não goste. Eu gosto. Você curte segunda-feira? Eu gosto de todo segunda-feira. dia. Ó, deixa eu falar que eu gosto, mas hoje foi mais difícil, hein? 5 graus estava fazendo na região aqui de Jacareí e para levantar... E eu que levantei às 5 da manhã. Sério? Aham, e onde eu moro é mais frio ainda. Coragem, hein? Ai, Coragem. ai, ai, mas deu certo. Fez frio aí na sua região também ou não? Calor? Dependendo da região do Brasil, é quente, é frio, essa mistura de climas, né? Mas manda um pouquinho de calor pra cá, se tá quente por aí, viu? Estamos esperando esquentar um Mas pouquinho. assim, ó, o Lucas tinha avisado. É. Verdade, avisado foi. Dia frio e tal. Já, E ele já vai- dorme com a roupa que você vai levantar na segunda-feira pra não ter Na Sou época problema. de escola eu fazia É. disso. Sou né? dessas. Sério? Sabe, colocar uma segunda pele já bonitinho, Já. porque aí de manhã só Não, eu dormia de completo. uniforme Tem mesmo. que ter estratégia, põe as crianças pra gente. dormirem com o uniforme da escola. Não, olha, a Só Maíra que dizendo não achava que era só ela. Não, gente, isso é Não. estratégia, Ei, planejamento. O problema é quando eu dormia com o uniforme da escola e à noite acabava não conseguindo chegar até o banheiro. Já aconteceu, viu? Era Eu tinha criança, esquecido e com aquele quem que tava fiozinho. falando. E aí, por um momento, eu tive um lapso e achei que tava falando com outra pessoa que Já não era aconteceu Biral. aí, tá vendo? E eu esperava que ele Aí falou, todo o mundo problema é dizer que eu que não. dormia com o uniforme da escola e era de sexta pra sábado. Aí chegava, não adiantava nada de trocar de novo. Também, viu? Eu esqueci que nós estávamos Ai, ouvindo ai, as ai. histórias do Abinal. Pois é. E vocês falando aqui, nós falando aqui em clima, eu acho que hoje vai ter atualização. Ah, eu quero No novidades. Quero novidades. Fala que Sim, vai esquentar. Terá atualizações no hashtag de hoje. Mas peraí, né? Vamos dizer o tema. A do tema, programa? claro. Vamos. É, Vamos falar sobre o pato. Não. aparências enganam. Por quê? Como assim as aparências enganam? E o que o pato tem a ver com isso, será, hein? Pergunta pra ele. Pois é. Hã? É eu que pago o pato. Essa foi inevitável, desculpa. Essa aqui, a piada, a bola veio quicando. Porque, deixa eu falar com você, tem uma síndrome denominada agora recentemente de síndrome do pato flutuante. Porque você olha para um pato assim, ó, parece que ele está de boa, mas abaixo ali da superfície ele está freneticamente tentando se manter na superfície. Percebeu? Percebeu? Patinhas, 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 né? Quando ele tá nadandinho assim. E aí tem um monte de Então, gente fazendo assim, né? Sim. Aí tem uma universidade que começou a estudar o esforço que as pessoas fazem para manter o trabalho, manter o status. E as pessoas olham e dizem assim, é um sucesso. E olha que Pessoa aluno bem-sucedida. capaz, tira Como se nota sucesso fosse 10, fácil, né? fácil, muito fácil, mas nem sabe que na superfície é isso. Mas por baixo, na vida, Ixi, é um esforço ansiedade. tremendo e adoecedor. Então, esse grupo de estudiosos deu o nome de pato flutuante a esta, entre aspas, síndrome, que pode ser o seu caso, o nosso caso. E a gente vai conversar sobre isso para a gente se ajustar na vida, tá bom? A gente falou o nosso caso, mas o caso dela acho que não. Hein? É que eu acho que a gente... Eu sou inclusiva. É aquele lance Eita, lá. vou falar é aquele inclusão. lance, Não, não termina. A gastrite é sua, né? Ó, semana passada eu não estava aqui na quinta-feira quando vocês fizeram o programa sobre inclusão. Ah, e aí, foi? pessoas que são incluídas, excluídas, vocês deixaram um grupo de fora. Qual? Pessoas bonitas, elas são excluídas. Como Vocês assim? não falaram. Pessoas Você muito falou que as bonitas, elas pessoas são muito bonitas estão excluídas. excluídas no As- programa que você não estava. Vou chamar o hashtag, antes que essa história continue. Não, a especialista do dia. A verdade. É. Vamos lá, vamos lá. A nossa especialista de hoje, Eneida Torres, psicóloga, palestrante e orientadora profissional. E está aqui com a gente para nos ajudar com esse tema de hoje, síndrome do pato flutuante. Será que você vive isso por aqui? Um que acho que não vive não é o Lucas, viu? Não é? Tá sempre aqui, ó, de boa, os bíceps sempre bem definidos. Não, mas para o bíceps crescer, precisa malhar bastante, Comendo né? miojo, você não vai. Não, malhando Não, forte. gente, o Abinal não come miojo. Eu como bastante saladinha, tá faltando alguma... Lucas, o que você anda comendo muito aí, cara? Pode crescer bíceps aí, cara. É a constância. Eu vou Como passar a é dieta a pra constância. você. Ele come espinafre. Ah, pra ficar boa, fortinho. Popeye. Exatamente, eu vou pai, mas eu vou pai. Conta ou eu conto? Não. Mas antes de eu passar os destaques de hoje, eu queria comentar da Leite que falou sobre dormir com a roupa, já adiantar esse processo. Eu fazia isso muito tempo de colégio também. Eu já vou dormir com o Olha. uniforme amanhã, já adianto essa parte aqui, tudo certo. Mas só acontecia isso, Abinal. Acontecia também, Não, Lucas? não, tava tranquilinho. Tinha passado Tô já da sozinho idade. nessa. Tava tranquilinho. Tô Mas tem sozinho outro nessa. grupo de pessoas que dorme arrumadinha, prontinha,
Porque caso Jesus Cristo volte à meia-noite, aí ele está Tá pronto. pronto. É tem- sério, eu tô falando sério. É. Tem gente, eu conheci pessoas assim. E tem outros também, bombeiros, né? Já dorme pronto ali. O Aleixo suspira. E meu suspiro aqui e soltou. Mas vamos seguir. Brincadeira. Aliás, boa tarde para vocês. Boa tarde, tarde, Lucas. Lucas. Vou estar com vocês aqui. Boa tarde Boa para você também tarde. de casa que está com a gente. O hashtag tema sério, hoje eu vou falar sobre, trazer algumas atualizações sobre o voo da Voipaz, que caiu sexta-feira em Vinhedo. Vou trazer algumas atualizações de lá para cá, alguns números também, como é que está a investigação com relação a isso, se falar sobre caixa preta, se já foi encontrada ou não. Já foi encontrada, já está sobre análise em Brasília. Daqui a pouquinho eu falo um pouquinho sobre isso e também sobre, levantou algumas hipóteses sobre relação às condições do tempo ali. A gente tinha comentado também semana passada sobre essa frente fria que ia avançar. Vou falar um pouco sobre isso, a altitude dele com relação também a gelo na asa. Daqui a pouquinho eu falo sobre isso e trazer as últimas informações aqui no hashtag. Certo. Muito bem. Então, com atualizações, daqui a pouquinho, roda a vinheta, nós já voltamos. Todo mundo sentadinho por aqui, esperando você. Até já. Então, meus amores, pensando na proposta de hoje, de a gente conversar sobre manter as aparências. Você é alguém que mantém as aparências, ninguém sabe que você está derrotado internamente? Pode acontecer com você aí de Sim. casa. Compartilhe com a gente. Principalmente pessoas que às vezes estão sempre à frente, né? Seja da igreja, seja numa empresa, ou enfim, um chefe de família mesmo, uma mãe que quer mostrar, né? Que não Acontece. está bem, estou tudo bem, mostrar para os outros. Conta pra gente se você vive isso ou já vivenciou e precisou parar um momento para dizer, não, pera, né? Não é bem assim que as coisas funcionam. Compartilha com a gente, manda aqui no nosso WhatsApp 12983150249. Manda para cá a sua interação, estamos aqui esperando. O programa é ao vivo para isso, ter você participando e interagindo com a gente, tá bom? Muito bem. Eu travei naquela hora que ela falou de deixar os bonitos de fora num programa que nós apresentamos. Ou Pois seja, é, não tinha né? ninguém bonito no programa. Não, eu né? só queria que Então, vocês tivessem lembrado que esta é uma classe que muitas vezes nós dizemos, não, é o feio, é o gordo, é o baixo, é o grande, e ninguém fala dos bonitos. Vocês deveriam, representando essa classe, ter abordado o assunto. Mas eles estavam incluídos no programa, a gente estava Não, apresentando. vocês não falaram do que vocês sofrem de preconceito. Essa é uma experiência que é difícil de se contar. Vocês não incluíram os bonitos no programa que só estavam vocês dois. Enfim, a Patrícia, frase, dizer, o desculpa, não dito da Patrícia. frase ficou muito longo. Não, mas e eu tenho que pedir desculpas para a Patrícia, né? sem mais delongas, vem aí o hashtag. E a gente começa o hashtag de hoje com atualizações do acidente aéreo. Aconteceu na última sexta-feira, vitimizando 58 passageiros e 4 tripulantes, totalizando 62 pessoas. O avião ATR-72 da Voipaz saiu de Cascavel, no Paraná, com destino a Guarulhos. Mas ele caiu em Vinhedos, que fica também no interior de São Paulo. A gente tem um vídeo das redes sociais que mostra a queda desse avião. Algumas pessoas perceberam a diferença por ali e gravaram, colocaram nas redes sociais o momento em que o avião ele cai. A gente tem um outro vídeo que foi do Twitter, do antigo Twitter, que mostra a queda do avião e como ele caiu aqui. Nós temos esse vídeo aqui de um dos moradores que mora no condomínio onde esse avião caiu. A gente vê a maneira com que ele caiu. Vários vídeos foram divulgados, o pessoal tentando entender o que estava acontecendo. Pera aí, um avião maior, menor, é de fato um avião, o que está acontecendo? Então chamou a atenção, as primeiras informações foram chegando até pelas agências de notícias, pelos portais de notícias, tentando encontrar explicações se tinha ou não vítimas ali com relação àquilo. Mas esse vídeo já foi um dos primeiros ali que foram divulgados com relação a isso, com essa queda do avião da Voipaz. Uhum. Até o que a gente ouviu falar muito, né, em relação ao clima. Teve mesmo a ver, Lucas, o clima com a queda do avião? Tem a ver ou não? Então, tem sim. A gente chegou até a falar aqui no hashtag na semana passada com relação a isso, se tinha ou não. A aeronave, pessoal, decolou às 11h46 e, de acordo com a Força Aérea Brasileira, a partir das 11h21, a aeronave não respondeu às chamadas do controle de aproximação de São Paulo e também não declarou emergência ou então informou condições meteorológicas com relação a isso. Às 1h22, ali, um minuto depois, a última altitude estava em 1.250 e depois teve uma queda de aproximadamente 4.000 metros.
Temos também até um vídeo que eu acabei de mostrar para vocês sobre isso daqui. Mas o que se fala era assim com relação à condição climática. A gente chegou a falar aqui no hashtag, tinha uma frente fria, ela um pouco mais forte avançando, se tratava de uma frente fria territorial que ia chegar com boa parte do país, ia derrubar severamente aí as temperaturas. Então se fala sobre isso. Na carta que os pilotos recebem com relação ao vento, ele recebe uma condição, fala, ó, gelo severo. Então quando se tem isso, é necessário tentar fugir. Então esse era o que era chamado sobre isso. A gente tem aqui algumas imagens de onde ficou a região onde ele caiu. Então a condição climática da altitude que o avião estava era de menos 10 graus Celsius, condições climáticas que possibilitam sim a formação de gelo nas nuvens. Mas vale ressaltar que as autoridades envolvidas afirmaram que ainda não existe uma conclusão sobre o que causou de fato a queda. Especialistas também pontuam que nenhuma hipótese ela pode ser descartada com relação a essas investigações, ainda com relação ao que aconteceu. Então se levanta algumas hipóteses, algumas ideias do que pode ter acontecido, mas a investigação ela não foi fechada ainda. Então não pode dizer que tal coisa aconteceu e tal coisa foi realmente o que ocasionou a queda deste avião. Muita tristeza. Muita tristeza. É um negócio que gera impacto, além do luto próprio, né, da tristeza, de vidas interrompidas, a sensação de insegurança, ela é terrível num momento como esse. A gente fala de muitas causas, né, mas são hipóteses dentro de dois campos só, né, falha mecânica ou falha humana. Fora isso, frio sempre esteve, sempre existiu, e ATRs voando em condição climática desse jeito também sempre aconteceu. E tanto que a gente falou sobre, eu comentei sobre gelo severo que aparece na carta, que é tipo um mapa de voo que eles vão seguir, algumas condições que eles acabam encontrando, e tem até sobre isso daqui, ó, o gelo severo ele fica entre menos 5 e menos 25, geralmente entre 10 mil metros a 25 mil metros, aliás, sobre os pés, né? Tanto que o próprio manual do ATR, que é essa aeronave que caiu, o ATR-72, ele aponta o seguinte, ó, o risco da aeronave estolar, esse é o termo técnico que eles usam para quando ele perde sustentação e gira caso entre em contato com o gelo severo. E o ATR também classifica como condição de emergência quando ele tem contato com essa condição, com o gelo severo. A gente viu ali na imagem ele seguindo mais ou menos o mesmo padrão do que ele já indica como uma das causas da queda no próprio manual. Esse forte indicativo, né? E a caixa preta já foi encontrada? Essa é a primeira pergunta que geralmente o pessoal faz, porque a caixa preta ela pode ali ter as explicações, ter um caminho do que realmente pode ter acontecido. Mas sim, ela foi encontrada. O brigadeiro Marcelo Moreno, que é o chefe do Centro de Investigação e também Prestação de Acidentes Aeronáuticos, que é o CENIPA, ele informou que já conseguiu extrair todo o conteúdo das duas caixas pretas. Uma é a Cockpit Voice Recorder, que é um gravador de áudio que registra toda a conversa entre piloto e copiloto, deles também com os comissários e também com a torre de tráfego aéreo. Já a outra é a Fly Date Recorder, que é um programa, que é um gravador de informações de parâmetros da aeronave, como a altitude, a velocidade, a posição e até mesmo os botões que foram acionados durante o voo, entre outras informações durante aquele voo. Então, ela já foi extraída, já encontrada, já está em Brasília, sendo ali feito todo o processo de investigação com isso. E se fala aqui, ó, eu anotei até algumas outras informações, que o relatório preliminar, ele deve sair em até 30 dias. Eu tenho também algumas outras informações que eu estava checando antes de entrar aqui no ao vivo com vocês, que é o seguinte, a Força Aérea Brasileira, pessoal, ela vai providenciar ajuda com o KC-390, que é um avião de grande porte, um avião que é utilizado em grandes operações, que ele vai ajudar até levar as urnas para cada cidade ali das vítimas. O avião ele já está em São Paulo, então esperando ali a necessidade de ser chamado para ser auxiliado com relação a isso. Os motores também do avião, eles estão em São Paulo também, no aeroporto Campos de Marte. Também vai passar ali por algumas investigações. Como eu estava comentando, o relatório preliminar deve sair em até 30 dias, como eu estava comentando com vocês. Já o CENIPA, pessoal, o seguinte, já finalizou a ação inicial de investigação e agora a Voipaz assume o local de onde o avião caiu para reconhecer alguns objetos e entregar para os familiares. E também saiu uma outra informação ainda ontem falando sobre dano estrutural na mesma aeronave, isso antes. Passou por um dano, ela teve uma
bateu a cauda por ali, ficou um tempo parado, mas depois de um tempo ela voltou a operar. Essa é uma informação que recentemente foi passada com relação a isso. Mas ainda se fala que não chegaram a resultado nenhum, os especialistas não podem confirmar o que de fato aconteceu, o que de fato levou a queda do avião. A gente tem uma imagem também do avião, poder mostrar para você, que é esse daqui, ó. Esse é o ATR-72. Você vê que ele é um avião menor, ele tem essa asa, ele fica quase aqui em cima, e a hélice dele aqui bem aqui do lado. Tem essa parte aqui, que é um pouco mais escura, um pouco mais preta aqui, quando ele entra numa região com gelo, porque dependendo da altitude, tem sim gelo, ela forma uma camada de gelo. Então essa parte, ela chega a inflar e soltar, para que se desfaça essa camada de gelo. Mas quando se trata de um gelo severo, aí é uma condição diferente, principalmente para esse avião. Então eles estão levando essa hipótese também, porque quando a asa está por aqui, o gelo que vai formando vai trazendo uma outra aerodinâmica para a asa do avião, o que sustenta ele. Então, se não tem essa sustentação, o avião ele perde ali a sua altitude, pode cair, mas as investigações ainda estão sendo realizadas com relação a esse caso. A gente fica atento às respostas às perguntas feitas, né, do porquê, o que aconteceu, obviamente, e os desdobramentos que são muito tensos em relação às famílias, né? Os corpos já foram recolhidos, estão no IML, pelo menos as últimas informações que eu tive. As famílias querem ter mais notícias, as famílias querem saber como terão acesso. Então, assim, tem um desdobramento nesse luto que é uma coisa impressionante. E é de a gente ficar, assim, muito estarrecido de como também outras histórias vão surgindo, como pessoas que não embarcaram por um atraso, por um minuto, porque o pai pediu para a filha, deixa para viajar no sábado, não vai hoje, sexta-feira, não, e a filha respondeu. Então essas histórias também vão nos comovendo, é impressionante. E a evolução da segurança. Porque toda vez que acontece um acidente aéreo, esse nível de estudos que se faz desenvolve uma nova tecnologia para que ele não se repita. Então, todo esse procedimento ele é fundamental. Fundamental. Mesmo que haja pessoas que tenham perdido a vida e essas perdas são inevitáveis, a investigação ela é crucial para que outra pessoa não morra. Para que não haja outro acidente. Verdade. Meu amigo Lucas, obrigada por hoje, viu? Hoje é só, tá certo? Bom restante programa para vocês e até uma próxima. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, Até Lucas. mais, querido. Obrigado, até mais, hein? E vamos então já dando início aqui a esse assunto de hoje. Triste demais, né? A gente acompanhando essa notícia, mas o que é triste também é que muitas pessoas, às vezes, né? Já falando sobre o que a gente conversa hoje aqui, muitas pessoas, elas querem mostrar algo que realmente não está acontecendo, né? Ou, né, na superfície, sim, tá tudo bem, tá tudo certo, mas por baixo, por dentro, né? Existe muito sofrimento, existem ansiedades, existe um estresse muito forte, que é o que a gente fala aqui, a síndrome do pato flutuante. Tá bonitinho ali, na água, em cima, você só vê aquela cena linda, né? Patinho para lá e para cá, mas quando olha por baixo ali, as patinhas, né? Sempre muito agitadas e tal. E na vida, muita gente vive isso, né? Pastor Aleixo, Darleide. Essa semana passada, uma mãe me contava que o filho dela tinha as melhores notas, estudante de medicina, e todos viam aquele menino como um garoto prodígio, de tanto que ele era de iniciativa, de atitude, as melhores notas, um excelente pesquisador da área de saúde, mas ele, para manter o nível de presença, de atuação, ele passou a usar drogas para ficar acordado a noite inteira, para estudar a noite inteira, até que ele não aguentou. Então é desse nível de esforço que a gente está falando, nem é só de uma aparência, a gente está pensando em até algo mais profundo, que é justamente para manter essa aparência com um preço muito alto. E a gente traz isso para os níveis das nossas atividades mais comuns, mas isso acontece com os estudantes, muitos professores, muitos gestores, para manter a qualidade do trabalho, para manter um status, para manter um lugar, eles fazem de tudo, até porque nós temos muito medo de falar das nossas fragilidades, né? Até alguém vai pagar esse preço, porque como é que eu vou dizer para alguém que eu tenho depressão? Como é que eu vou dizer para alguém que eu tenho ansiedade, que eu estou com medo, que eu estou... Como?
Nós somos ensinados, pastor, todos os dias a sermos sempre fortes, a darmos conta, bons cristãos, bom pai, boa mãe, bom profissional. É uma exigência muito grande, a gente não dá conta. Nunca deu e sempre tentou, né? Que essa é uma tragédia. Eu acho que deve se acrescentar a isso uma antropofagia social que existe, onde as pessoas elas estão se devorando ou devorando o sucesso do outro, esperando do outro que ele não pode entregar. Eu não posso entregar nada de mim que seja indigesto para as pessoas. Enquanto você falava, que eu lembrei de uma porção de pessoas famosas, artistas, cantores, atores, que viveram isso. Tá tudo bem, ele está arrebentando, daqui a pouco ele foi encontrado morto. A gente pode falar de gente muito famosa, que a gente olhou e aí você tem um público de seguidores ou fãs que devoram esse sucesso. E agora eu não posso entregar uma outra forma porque eu sei que ele vai virar as costas para mim. Então isso é tremendo, mas em outra escala isso acontece para nós também. Sim. As pessoas têm aquele receio de se mostrar frágeis, mas existe também a contrapartida de alguém que vai te rejeitar na sua fragilidade, que não pode ser desconsiderado, né? É uma sociedade doente. Você tem que saber até para quem você mostra suas fragilidades. Porque Exatamente. a depender, será usado contra você, né? Mas a gente continua com esse assunto por aqui, né, meninos? É verdade. A gente faz um intervalo rapidinho, daqui a pouco Eneida estará com a gente por aqui para conversar mais sobre esse assunto e trazer aí um pouco mais do que a ciência fala sobre isso. A gente volta já. Olha a gente de volta por aqui no seu Entre Família, vamos falando aí sobre a síndrome do pato flutuante. Tá chegando agora, não tá entendendo o que é isso? Que síndrome é essa, hein? Vamos entender um pouco mais o que é a síndrome do pato flutuante. Em cima, olhando a superfície da água, tá tudo certo, mas embaixo, naquele esforço todo e na nossa vida, né? Até a gente estava comentando aqui, às vezes em pequenas escalas, né? Mas a gente acaba vivenciando um pouco disso, né? Aparentemente está tudo bem, mas por dentro só a gente sabe, ou às vezes nem a gente tem noção, né, do estrago que a gente está causando em nós mesmos, né? Tentando mostrar que algo, né, que está tudo bem, está tudo certo, mas o quanto a gente tem se esforçado, né? Sabe a história de quem vê close não vê corre? É bem isso. As aparências enganam. E é interessante a gente dizer que isso não significa que alguém que está fazendo porque com falsidade. Não estamos falando disso. Estamos falando que alguém que precisa fazer um esforço imenso para dar conta de manter o que até os outros esperam dela, até o que o trabalho espera dela, a maternidade, o pai, a mãe, o sucesso, alguma coisa assim. Mas, bom, vamos chamar para cá a Eneida, para a gente conversar sobre esse assunto mais de pertinho com ela, que ela deve estar dali, assim, com a mente fervilhando de coisas que ela quer dizer. Vem cá, princesa. Vamos recebê-la, viu? Mais uma vez. Bem-vinda. Fique aqui à vontade com a gente, porque a gente fica aqui comentando, e eu fico sempre pensando, o especialista do canto deve estar dizendo, me leva para eu falar o que eu quero falar. Bem-vinda, boa tarde. Obrigada, boa tarde para vocês, boa tarde para quem assiste o programa. Não, eu não fico com essa pressa de falar, não. Na verdade, não. Não tenho tanta pressa para a câmera, para a luz, não. Mas vocês falaram coisas muito interessantes a respeito do que é chamado uma síndrome. Não é, de fato, uma síndrome. É um termo apenas que está sendo usado para um fenômeno que ficou muito nítido para os pesquisadores, principalmente no meio acadêmico. E aí, a partir desses estudos do meio acadêmico, foi se expandindo, está expandindo e verificando todos esses termos, né? Quem vê corre, quem vê close não vê corre. As pessoas não sabem o que está por trás da correria de alguém. E a gente vive também a cultura do mais forte. A gente vive uma cultura de dizer, seja forte. E se você for fraco, você não está correspondendo às expectativas. O caso que você contou da pessoa, do estudante, existem muitas pessoas que fazem algo, não só estudantes de graduação, começando já bem cedo, estudantes já do Fundamental 2, querendo ficar acordado a noite toda sem os pais saberem, porque tem a expectativa de tirar a melhor nota. Então, a sociedade também estimula a ideia de que tem que ser tudo muito bom. E aí é nessa que a pessoa vai se doando, ela já não tem mais reservas para doar, mas ela continua mostrando, trabalhando, dando resultado. E aí quem não está dando resultado, aparentemente não está dando resultado, entra também na fila da autocobrança. Eu preciso
corresponder a isso. Enquanto ele não mostra essa correspondência, ele vai tentando mascarar. Ele vai tentando mascarar. E aquele mesmo que está ali, ele está até mostrando, mas vira um hábito não falar das próprias dificuldades. É uma crença de que se eu mostrar que eu tive dificuldade, esse resultado aqui não é tão bom quanto estava sendo esperado. Mas vamos pensar que haja um número de pessoas que a gente possa traçar delas um perfil. Quem são essas pessoas que mais se mostram sensíveis ou que se permitam viver uma situação nessas condições? Tem um grupo eu acho mais que eu te vulnerável? atropelei. Não. Tudo bem? Um grupo mais Eu vulnerável... digo assim, quem é o perfil dessas pessoas? São as mais inseguras com relação à sua experiência familiar, de cobranças de família? Quem são elas? Somos todos nós, tudo bem, numa certa medida. Mas há pessoas que elas, por exemplo, elas se permitem se drogar, né? Elas permitem, enfim, fazer loucuras para manter os... Tem um perfil enquanto a psique do indivíduo? Esse perfil socialmente é camuflado. Geralmente, essa pessoa que quer mostrar um alto desempenho, internamente ela é insegura. E socialmente é difícil você detectar. Você só vai ver quando essa pessoa apresentar sintomas de exaustão. Porque ela é aquela pessoa, se formos falar de donas de casa, de pessoas do dia a dia, ela dá conta de tudo, ela levanta mais cedo que todo mundo e ela está fazendo tudo. Mas ela não vai dizer que isso custou algo para ela. No caso das pessoas que usam medicamento, no meio, quem trabalha em banco, quem trabalha em empresas, na parte de negociação, mundo empresarial, os jovens de até 26 anos, é um perfil comum, saíram da faculdade com desempenho bom, com notas boas, acostumados a virar à noite. Para virar à noite, o que eles fazem? Tomam energético. Então, já um sintoma é você ver alguém que toma energético e, num determinado momento, precisa tomar algo para dormir. Então, essa pessoa... Se mantém drogado. Se mantém drogada. Então, esse perfil ele é camuflado no fortão, no dou conta, naquela pessoa que está fazendo tudo. E ela vai assumindo mais compromissos. Ela está terminando de entregar um projeto que foi solicitado, ela está entregando um novo projeto e não vai mostrando que aquilo está difícil demais. Era bem dentro disso que eu ia perguntar mesmo, né? Alguns sintomas que a gente pode ver, perceber, para poder ajudar essa pessoa, para dizer, ó, calma, vamos dar uma freada, né? Eu acho que precisa. Ou se ajudar também. Ou se ajudar também, quando a gente se vê nesse quadro, tendo que tomar alguma coisa para ficar acordado e tendo que tomar alguma coisa para dormir, algo já não está. Mas a pessoa certo, né? Não se percebe. Então, um sintoma, por exemplo, você conhece alguém no seu trabalho, vizinho, pessoas próximas, que estão assumindo muitas coisas, que você fala assim, eu não daria conta de tudo. Opa! Então, já é um termômetro que aquela pessoa pode estar assumindo coisas demais, porque há um padrão humano para trabalho, há um padrão comum. O ser humano, todo mundo precisa de noites de sono. E aí, quando você percebe que aquela pessoa está dando conta, você fala assim, peraí, eu não daria conta, fulano não daria, fulano... Como é que essa pessoa está dando conta? Igual ver gasolina barata. Você consegue. É? Mas a gasolina barata, o carro vai dar umas tossidas daqui a pouco. Mesmo o carrão, ele vai dar um problema. Esse aí não, né? Esse não mostra. Esse vai mostrar quando ele for para o check-up da empresa. E aí, ou num dia ou outro que tem um mal-estar, uma pressão alta, uma pessoa jovem com pressão alta. Então, esses, Abinal, são alguns indícios. Pessoas que estão assumindo atividades demais. Você fala assim... Eu sou pai de família, trabalhador, dou conta, posso pegar mais isso? Aí você fala assim, tanto quanto aquela pessoa, não. Então é um indício que aquela pessoa está pegando demais. Verdade. Bom, e a gente conversa agora com alguém que vivenciou bem isso que a gente está comentando aqui, não tinha, a princípio, noção do que estava acontecendo até que foi a uma consulta, né, conversar com um psicólogo, e nessa consulta descobriu, opa, algo de errado não está certo, como a gente costuma dizer. A gente começa agora com a... Cadê ela aqui, ó? É a Elaine Xavier. Elaine, seja bem-vinda. Prazer falar contigo. Tudo bem, Elaine? Olá, prazer. Tudo bem, Abinal?
Maravilha. Elaine, é isso mesmo que aconteceu com você, que a gente está comentando aqui? Aparentemente estava tudo bem, né? Você que trabalha no ramo aí de profissional autônomo, né? Estava trabalhando, enfim, dando o máximo de si, todos vendo, olha, de sucesso e tal, mas no fundo estava acontecendo alguma coisa que até você não estava percebendo. Conta pra gente um pouquinho da sua história. Então, eu sempre tive aquele perfil de... Eu comecei a trabalhar muito cedo, com uns 15 anos de idade eu já trabalhava, e na minha comunidade, né, religiosa, eu também assumo alguns departamentos um tanto de grande responsabilidade, demanda uma quantidade grande de tempo, finais de semana, aquela periodicidade maior, ali, semanal, família, trabalho, filhos, marido. E assim, eu sempre ouvi muito essa frase, né? Eu não suportaria, eu não aguentaria levar adiante tanta demanda, tantas atividades. Mas eu sempre, né, levava naquele estilo de o que não tem remédio, remediado está. Se não tem para assumir, então deixa que eu pego, ou até, às vezes, até tentar passar adiante, mas como não tinha, então vamos tentar levar aqui. Enquanto Deus me der força, a gente continua. E até que chegou um momento que eu senti um sintoma no corpo, no caso, né? Aqueles assintomáticos, né? Eu comecei a estranhar, eu falei, tem alguma coisa aqui que não está correto. Então, assim, comecei a fazer algumas investigações, né, até para ver a questão não foi bem o periódico da empresa, né, porque sou eu mesmo que cuido do meu negócio, mas a gente procura estar sempre fazendo aquele anual para verificar como é que está a questão. Então, assim, nessa questão de hormônio, de proteínas, vitaminas, estava meio que tudo equilibradinho, tranquilo. Então, eu percebi, não, tem alguma coisa aqui que é relacionado ao estresse, à demanda acumulada, né? Aquela coisa de você dormir mais tarde, acordar mais cedo, é exatamente isso. E aí eu percebi que alguma coisa não estava legal. E aí quando eu conheci o tema, o pato flutuante, aí eu falei assim, caramba, eu realmente estou me identificando dessa forma, porque eu senti que por fora, para as pessoas, até internamente na minha família, marido, filhos, eu demonstrava, mas assim, chegava uma hora que eu sentia que realmente o acúmulo estava bem grande, e aí o estopim foi de fato quando o corpo começou a reagir, foi quando o corpo começou a dar sinais, e aí eu falei, aqui tem alguma coisa errada, então vamos procurar corrigir. Verdade. Agora, é interessante, você ouviu falar, né, sobre essa síndrome do pato flutuante, que foi onde você, eu acho que é isso que está acontecendo comigo, né? Agora, Eneida, até trazendo aqui para a Eneida, né? Acredito que o programa de hoje vai ajudar muita gente que está do outro lado, acompanhando o nosso programa e se vendo na mesma situação da Elaine aqui também, né? E o que fazer? Qual o próximo passo que se deve fazer, Eneida? No caso, quando há o reconhecimento de que está extrapolando, eu acredito que ela foi buscar ajuda, porque senão ela nem teria condições de contar. E o ideal é buscar ajuda profissional, buscar um profissional para te ajudar, porque você abrir mão de tudo que você faz, que você está fazendo e acredita que sabe fazer bem feito, abrir mão disso é dolorido. E é algo que a pessoa não quer deixar. Então, frear de uma vez... então ela precisa da autopercepção, como ela contou, ela precisa também do reconhecimento que precisa de ajuda. E aí é nesse reconhecimento que vai buscar, então, um profissional. Porque geralmente, quando a pessoa já tem sintomas físicos, Abinal, ela já está doente. Ela já está doente. E pode, aparentemente, nos exames estar tudo bem. Mas há um esgotamento, então é necessário que nesse momento busque ajuda profissional. Médico, psiquiatra, ou psicólogo, às vezes algumas pessoas vão ao neurologista porque elas estão se sentindo tão esgotadas que elas buscam um medicamento mais específico, mas na verdade é um processo terapêutico e ela está concordando com tudo. Verdade. Porque se você não busca um processo terapêutico para mudar essa percepção que você tem de você mesma, e no caso dos autônomos, empreendedores autônomos, eles são aqueles que mais
mais adoecem e não enxergam, porque tem que deixar a casa toda pronta, tem que assumir os compromissos da comunidade religiosa, tem que assumir os compromissos da própria empresa. É muita coisa para uma pessoa só. Verdade. Agora, Elaine, você concordando com isso tudo, realmente foi o que aconteceu com você, buscou uma ajuda profissional e conta pra gente agora essa virada, como tem sido a sua vida, entendendo o que você realmente estava passando e até mesmo como você tem lidado com a sua vida, com as situações à sua volta, tem conseguido lidar com mais leveza para não ficar nesse estresse todo e mostrando, né, para os outros que tá tudo bem, algo que acabou sendo até meio que natural, né? Então, Abinal, eu já tinha sido alertado por algumas pessoas, a minha filha, né, a minha família já tinha dito assim, ó, vamos procurar um profissional e tal, essa sua demanda ela é muito acarretada e eu sempre mantendo ali aquele, não, enquanto der a gente leva, enquanto der a gente leva. E aí eu acabei que procurei uma época, mas assim, eu acho que naquele momento também eu me auto-sabotei, porque tipo assim, a gente levava meio que os acompanhamentos muito assim, bem de boa, bem tranquilo, e eu ainda não conhecia o termo, o pato flutuante. Então assim, eu fiz aquele primeiro acompanhamento, senti que foi tranquilo, a própria psicóloga, ela falou assim, não, Elaine, tá tudo de boa, tá tranquilo com você, eu vejo que você consegue administrar algumas situações. Então assim, só que agora, conhecendo o termo em si, eu agora realmente entendi que há uma necessidade urgente, entende? Então, assim, eu já estou com um agendamento programado, prévio, para poder começar de fato, para que eu consiga realmente buscar uma ajuda, né? Porque eu entendi que eu já estou realmente necessitada, né? Por causa que os sintomas foi um alerta e eu louvo a Deus, porque o nosso corpo, ele reage, ele fala. Então, assim, eu precisei passar por esse momento, passar a sentir esses sintomas, para que eu, de fato, entendesse a necessidade e a urgência da situação para que eu procure. Então, assim, vou começar um processo agora, um novo processo, porque anteriormente eu entendo que talvez eu tenha levado nessa demanda de autossabotagem, mas eu acredito que agora eu vou seguir, eu vou entender, eu vou recuar um pouco, eu vou repassar, né, para poder a carga não ficar Muito bom. Me sobrecarregando e acabar que não conseguir dar conta. Aí, de fato, seria muito frustrante, muito triste e com certeza traria grandes prejuízos, tanto para mim quanto para aqueles que vivem ao meu redor. Verdade. Elaine, obrigado por compartilhar com a gente um pouquinho aí da sua vivência, do que você tem passado e tenho certeza de que você trazendo o seu relato vai ajudar muita gente também a buscar uma ajuda profissional, assim como você tem buscado também, né? E que Deus continue guiando a sua vida de uma forma geral, buscando esse equilíbrio aí, agora entendendo, né, o que realmente tem acontecido, buscar esse equilíbrio e trazer mais tranquilidade e leveza para a sua vida e da família toda, tá bom? Obrigado, Deus abençoe. Tá bom. Obrigada a vocês. Tchauzinho. Amém. E eu aproveito até para convidar você que está acompanhando a gente para pedir a sua revista, a revista Esperança Sentimentos. Pois é, a gente precisa cuidar da nossa mente como um todo, porque assim, ó, quando a gente fala da saúde física, por exemplo, estou com hipertensão, né? Ou estou com diabetes, você comenta com alguém, né, que estou com diabetes, estou com hipertensão, estou com isso, estou com aquilo, dor aqui, dor ali, e a pessoa vai te dizer, tomei tal coisa que fez bem. Agora, quando o problema é mais emocional, é psicológico, a gente tem até vergonha de contar para os outros, né? O que vão pensar de mim? Vão achar que eu estou doido, vão achar que é frescura. E a gente não busca nenhuma ajuda profissional, não comenta com ninguém, vai levando assim, não busca uma ajuda profissional. Mas, gente, nós precisamos, assim como a hipertensão, diabetes e dentre outras doenças, outras enfermidades, a ansiedade, a depressão, principalmente a depressão, é uma doença e precisa ser tratada, precisa buscar a cura sim, tá bom? Se preciso tomar medicamentos por um tempo, essa muletinha até andar com as próprias pernas, que assim seja, né? Deus deixou aí os médicos para nos ajudarem, para nos auxiliarem. Então, cuide da sua mente. Nosso corpo ele é um todo, né? Nós precisamos cuidar desses pilares, saúde física, mental e espiritual. Então peço a revista Sentimentos, preparada com todo carinho pela doutora Rosana Alves, junto com a Escola Bíblica da Novo Tempo, e a gente envia para você que está acompanhando a nossa programação. Abinal, quanto que eu pago para receber essa revista aqui na minha casa? Aí que é legal demais. Você não paga nada, sabe por quê? Não é porque a revista não tem valor não, viu? É porque você vale muito para Deus.
tá? Então, entre em contato com a gente. Nós temos os Anjos da Esperança, que já pagaram o custo desse material, nem o frete você precisa pagar. Então é só entrar em contato com a gente dizendo que quer a revista Sentimentos e a gente envia para você, tá bom? Entre em contato agora. Telefone 0, o código da operadora, 12 21 27 31 21. Conversa com a nossa equipe. Se precisar de aconselhamento, se precisar de uma oração, nesse mesmo telefone aí, nossa equipe vai te atender com todo o carinho, tá bom? 0, o código da operadora, 12 21 27 31 21. Se é mais fácil para você mandar um WhatsApp, manda também. É o 129 8244 4449. 129 8244 4449. Peça agora. Interações já chegam por aqui, hein, pastor Aleixo? Sim, e que tema importantíssimo. É importante. Se você está aí, está acompanhando, esse é o momento de você chamar alguém também para vir, olhar, pensar, repensar a vida, compartilhar o conteúdo, porque é algo que está ao redor de nós. E já chegou uma interação, conforme você disse, Abinal, da Lúcia Mariano Joaquim, lá de Moçambique. Um grande abraço. Dá até um acelerar do coração saber que a gente está sendo assistido lá do outro continente. verdade, né? Boa tarde, Eneida e trio de apresentadores maravilhosos do Entre Família. Querida. Boa tarde. Interessante o tema de hoje. Me identifiquei com o tema da síndrome do pato flutuante. Um forte abraço a todos. Boa tarde, eu amo esse programa. Sobre o assunto de hoje, acho que viver de aparência é enganar e mentir para si mesmo. Deus abençoe vocês. Obrigada. Temos muito o que falar ainda. Em algumas coisas a gente vai tocar nesse ponto. Nós vamos para o intervalo, são 4 minutos. Você já pediu sua revista? Então, esse intervalo agora é um momento, uma janela para você pegar o telefone e fazer isso. E tenho certeza que hoje mesmo você vai ter uma sensação de felicidade, de saber que tem algo bom vindo na sua direção. A gente vai e já volta. A história Meus do sucesso amores. aparente. Ai, foi você agora, Qual meus de vocês amores. e a Darlene? Lembrei que você Qual sempre Darlene volta tá assim. falando aí? Lembrei que às vezes ela volta Gente. assim, meus amores. Gente, semana passada, num dos dias, né, a gente brincou muito aqui E aí, eu não canso de assistir de novo o Aleixo me imitando. Meus amores, nós vamos... Ah, verdade. Tá lá no naquele- meu Instagram, Na abertura, gente. não foi? Foi na abertura, foi muito do bom. programa. Meus amores, olha só, vamos falar aqui mais na prática com você sobre alguns aspectos que a gente pode identificar nessa tal de síndrome do pato flutuante, né? Das aparências, estas aparências que enganam, mas por dentro a gente está num sofrimento danado para manter a fachada. Vamos para cá? Joga na tela impactos e consequências do tal sucesso aparente. Pode ser chamado de sucesso? Eneida, isolamento e autossuficiência. Eu posso, eu faço, eu sou muito poderoso. É também, eu posso, eu faço, eu sou poderoso, mas também eu preciso me isolar, porque senão eu vou acabar me mostrando verdadeiramente quem sou. Então, quando ela estava contando ali, participando, vocês percebem que se associa muito à síndrome de burnout? Por quê? Esse isolamento, ele não é só porque eu me acho, não. É porque se eu ficar muito ali, alguém vai ver que eu estou exausta. Então, já que eu estou exausta, deixa eu ficar aqui quieto. Só que tem um detalhe, é no grupo que a gente tem apoio. É no grupo onde a gente, porque o ser humano é sociável. E aí esse isolamento, ele vai fazendo com que a pessoa se sinta cada vez mais distante das pessoas e volta. Então fica naquela coisa, eu quero mostrar um rendimento, então eu me isolo. Mas aí para mostrar mais rendimento, eu me isolo mais ainda. E por dentro, a pessoa já não está dando conta. Ela tem uma compreensão equivocada de cansaço. Não, a pessoa sabe que ela está cansada. Mas é a questão do valor que o cansaço tem. Por exemplo, o cansaço não é defeito, né? Então, mas a pessoa acredita que se ela falar que ela está cansada, por exemplo, um jovem estudante, se ele falar que ele não está dando conta, ele vai olhar e vai dizer assim, poxa, mas a minha mãe trabalha tanto, minha mãe dá plantão, meu pai trabalha, meu pai cuida dos negócios todos, eu não posso falar. Porque o sofrimento aparentemente minimiza o meu, só que sabe que não está dando conta. Uma das funções que mais requer cuidados, ou uma delas, né? Mas é do pastorado, de um líder. Uma outra, nós enquanto apresentadores. Por exemplo, as pessoas me veem há muitos anos, elas me acompanham, eu já estou há muitos anos na tela, no rádio, e as pessoas me veem sempre respondendo perguntas, para além de fazer perguntas aos especialistas.
Então, muito dificilmente alguém olha para mim esperando que eu tenha alguma fragilidade. E pode ser que eu me auto-engane de corresponder ao que as pessoas veem ou idealizaram de mim. Elas esperam que a Darleide esteja sempre ok, que a Darleide esteja sempre saudável, que ela tenha respostas para tudo. E aí é o ponto. Eu posso comprar essa ideia para não decepcionar as pessoas, manter um status que me pareça satisfatório. É interessante para mim que me olhem assim. Eu estou me usando como exemplo para você entender que nós não estamos falando de falsidade, de uma pessoa que quer porque ela quer, mas às vezes porque ela tem algo mais. Por exemplo, eu posso pensar na mãe que ela também está sangrando por dentro, mas se ela diz, eu não posso parar. O que os meus filhos vão dizer? Como é que o meu marido, como é que vai sustentar? Eu sou arrimo de família. Então, a gente vai enveredando por esses caminhos de tanto da expectativa dos outros, quanto a gente acreditar que é super-herói. Nós não somos super-heróis. Mas, às vezes, por amor a outros, a gente diz, tá, eu vou manter aqui sangrando a alma para dar conta. E aí é que mora o perigo. Vamos a mais um dos aspectos? Ah, não, espera aí, a gente já volta. Estou doida para continuar aqui essa conversa. Vem comigo, eu vou lá para o cantinho, né, meus amores? Isso, diretora, obrigada. Aqui no cantinho eu quero conversar com você sobre uma ajuda, um suporte que a gente pode dar e devemos dar, especialmente às pessoas que estão em sofrimento. E aí nós temos um trabalho aqui na Novo Tempo que é intenso. Tudo que nós fazemos tem um objetivo: levar esperança ao coração de alguém. Tem nesse momento gente doente, estressada, desesperada, em luto, enfim, em diferentes quadros, precisando de ajuda. E para que a Novo Tempo existe? Para dizer a elas que existe um caminho. E para que a gente dê conta de tudo isso, a gente precisa de mais pessoas nessa jornada. E aí nós temos estratégias, como, por exemplo, publicar uma série de cursos bíblicos, uma série de revistas com materiais que fazem a diferença na vida de quem está ali do outro lado e acessa esse conteúdo para viver algo novo. E aí entra você na história, tá? Você que é Anjo da Esperança, você que ainda não é Anjo da Esperança. É o seguinte, durante o mês de agosto, nós teremos uma competição entre amigos, vamos dizer assim, uma jornada de amigos para ver quem chega primeiro em trazer mais amigos para ser Anjo da Esperança. Nós vamos dar um kit especial, o nosso kit especial Novo Tempo, para 10 pessoas que convidarem mais amigos para se tornarem também Anjos da Esperança. Os 2 primeiros colocados ganharão uma viagem com tudo pago para conhecer a Novo Tempo. Agora há pouco nós recebemos uma família aqui, lá de Salvador, que veio nos conhecer, nos dar um abraço aqui no intervalo. Muita gente vem, mas outras tantas gostariam de vir, mas não tem recurso, não tem meios, enfim, e nós queremos presentear você. Então, é assim que vai acontecer. Você reúne 10 amigos e diz, amigo, colega, tal, meus amigos, na família, quem quer ser Anjo da Esperança aí? Porque eu quero ir conhecer a Novo Tempo, ok? 10 amigos. E aí você vai pedir aqui cada uma dessas pessoas, claro, envie o comprovante de que fez a doação e tornou-se um Anjo da Esperança. Combinado assim? Vai dizer, ó, faz a sua doação extra, convida um amigo, um Anjo da Esperança, explica o projeto para alguém que já conhece a Novo Tempo. Após ele aceitar se tornar um anjo, vai enviar o Pix. A chave Pix do Anjos da Esperança é anjos@novotempo.com, anjos@novotempo.com. Peça para ele fazer uma doação especial para o projeto e o foco será o Pix. Combinado? Mas ele poderá doar em todas as outras formas que nós temos, como boleto, cartão, depósito. É muita informação para você? Estou falando demais? Vou fazer o seguinte, vou chamar o VT e aí você tem mais tempo, mais fôlego para entender do que se trata o projeto, mas é muito simples. Pode rodar. No mês especial de doação, você, Anjo da Esperança, pode ganhar um kit exclusivo e uma viagem para Novo Tempo com tudo pago. Veja como é fácil. 1. Faça a sua doação extra do mês de agosto. 2. Você convida um amigo que já conhece a Novo Tempo para se tornar um Anjo da Esperança. 3.
seu amigo faz uma doação especial pelo Pix, anjos@novotempo.com. Repito, anjos@novotempo.com. 4. Depois ele entra em contato pelo WhatsApp 12 98176 6630 e envia o comprovante de doação. Informa os dados dele e de quem o convidou para ser um anjo da esperança. 5. As 10 pessoas com mais amigos cadastrados irão ganhar um kit especial Novo Tempo. E os 2 primeiros colocados vão conhecer a Novo Tempo de pertinho. Faça parte dessa missão. Sou anjo, sou Novo Tempo. Muito bem. E no dia 29 de agosto, nós vamos conhecer os ganhadores ao vivo no programa Anjos da Esperança, aqui na sua Novo Tempo. Então se organiza, já começa agora, vê com os colegas de trabalho, vê os amigos, vê a família, vê quem pode se unir a você nessa ideia de você, além de ser um Anjo da Esperança, fazendo a sua doação extra, convidar essas pessoas e a gente terá então, ao fim desse grande esforço, mais um material que estará disponível para abençoar pelo menos 50 mil famílias. É sempre o nosso objetivo, atingir 50 mil famílias com mais uma revista Esperança. E o assunto será saúde. Liga agora pra gente, se não entendeu todas as informações, tem mais uma dúvida aqui, uma duvidazinha colar, liga pra gente no 0 operadora 12 21 27 30 30. Ou pode... Não, vamos ficar com o telefone, né? Para tocar agora, no 12 21 27 30 30. Combinado? Ah, Darleide, mas eu decidi fazer um Pix agora. Então tá bom, a nossa chave Pix, você já sabe, anjos@novotempo.com, tá bom? Vem pra cá, continua com a gente continua agora na prática, mais alguns temas para Eneida, especialmente conversar aqui com a gente, pontuar melhor sobre a gente. Vivência de uma mentira, como assim, uma bomba Eneida? isso. Se nós vivêssemos mais honestamente os nossos sentimentos, haveria menos adoecimento. Por quê? A criança, quando chora, alguém fala para ela assim, não, para de chorar, chorar é feio, chorar é para os fracos. E aí você começa, então, a aprender que existem sentimentos que você não pode sentir. O ser humano, ele sente todos os sentimentos. O que ele faz que é o detalhe. Mas não existe aquele que é maior ou menor, menos importante ou mais importante. Por quê? Porque a mentira eu escondo o que eu estou sentindo, eu escondo que eu tenho medo, eu escondo que eu estou com fraqueza, eu escondo que eu não sei fazer esse trabalho, então eu vou me desdobrar para aprender esse trabalho. Porque quando você mencionou a sua situação mesmo de exemplo, no intervalo anterior ele também já tinha feito essa mesma colocação. Nós criamos, às vezes, existe uma expectativa social, certo? Mas nós criamos na nossa cabeça uma expectativa que o outro tem. Se você, na sua posição de apresentadora, dizer para aqueles que te acompanham, olha, eu não estou dando conta, eles vão entender, eles vão se identificar mais ainda. Eu que acho que ele não vai entender. Eu que acho que ele não vai entender. Então, quando eu digo para eles assim, é isso que eu estou vivendo, o que é a mentira? Eu não conto que eu passei a noite inteira, 3 noites, para preparar esse tema. Por quê? Porque vai parecer que eu sou fraca, que eu não dei conta, e o outro vai chegar aqui também belo e formoso, né? Todo prontinho, e você fala, mas como que ele sabe o tema todo? Também está escondendo uma história. Então, entra uma vivência, uma cultura de mentiras. Sempre que eu escondo sentimentos, eu estou vivendo uma mentira. Então, aqueles que se dizem, sou extremamente honesto, não falo mentira, não roubo, não mato, e esconde sentimentos, está fazendo a mesma coisa. E aí, qual é o agravamento disso? Quando você esconde sentimentos, em algum lugar eles vão aparecer, de alguma forma. E a gente não está falando só do cansaço, a gente está falando da frustração, eu não dei conta. Então, quando eles começaram essas pesquisas, que ainda estão sendo feitas no meio acadêmico, você tem ali a obrigação de provas, de notas, de trabalhos, de preferência. Eu nunca posso estar aquém. E as escolas, elas valorizam essa competitividade porque eles acreditam que estão fazendo bem, mas não estão. Qual é o problema dessa chamada a síndrome do pato flutuante? É que há um esforço tão grande e a recompensa não é correspondente ao esforço. Porque qual que vai ser a correspondência? 2 minutos de uma apresentação. E Eneida, quanto mais você faz, mais te darão o que fazer.
As pessoas que são sempre competentes para fazer as demandas que lhe são entregues, elas serão mais exigidas. E se elas comprarem a ideia que fazem dela, de que de fato ela é muito competente, que ela dá conta que é um super-herói, uma super-heroína, ela vai absorver, ela vai receber, e não vai dar conta. Eu também acho muito válido a gente levar em consideração a necessidade que a gente precisa manter de dizer não. Não. E aí, eu estou falando muito de mim, mas na falta de um outro personagem, né? Eu já tive uma situação de trabalho em que eu tinha 3 contratos para 3 funções. E diante de uma grande demanda, eu abri mão de 2 daqueles contratos. E fiquei com um. Só que um destes era menos de era um salário mínimo, vamos dizer assim, à época, para quem ganhava 3. Mas eu preferi. E houve, assim, uma sensação de, como assim, que loucura? Que loucura? Mas é que na vida, para se proteger de você ser vítima de algo assim, você precisa dar limites para o seu eu, precisa dar limites para os outros, porque as pessoas vão sempre pensar que você dá conta de tudo, dá mais conta disso, dá mais conta daquilo, dá mais conta, e você vai absorvendo. E isso também pega na vaidade. Isso pega na autossuficiência, na vaidade, no jeito de ser visto, de ser aplaudido. Então a gente precisa dar limites ao próprio eu, meus amores. Porque senão, a gente que vai pagar o preço. Aí, num dado momento, eu disse assim, sabe o que é? Que eu estou trabalhando muito. E aí, eu não quero que vocês me visitem no dia do meu velório e olhando para mim, dizer assim, ela trabalhou tanto, ela fez tanto, mas a gente nem sabia que ela estava tão mal. Então, não, é aprender a dizer não, tá? Há uma proporção, né? Um equivalente do esforço que eu coloco e a expectativa que eu tenho dessa recompensa. Ou seja, a frustração, ela está ali. Porque eu estou colocando toda a energia do mundo para alguma coisa e esse retorno, conforme você disse, não voltou. E nunca vai ser do tamanho do esforço. E não vai estar, é exatamente isso, a pressão para manter uma imagem de competência. A pessoa mesma vai continuar se pressionando. Porque se eu acredito que os outros esperam muito de mim, eu não posso dar nada menos do que o que eles já estão esperando. E aí é nessa situação que vem os exageros. Porque aí você fala assim, mas como? A pessoa não percebe? Você falou assim, dê não para você mesmo. Mas a pessoa não está percebendo que a recompensa dela é só aquilo. Tudo bem, mas a gente está aqui para dizer para elas que exatamente. É assim que funciona, né? É para isso que a gente está conversando desse assunto. Eu não sabia. Agora você sabe, né? Joga mais uma na tela aqui, ó. Acabou a pressão para manter uma imagem de competência. Já foi. Obrigada, meus amores. O que mais nos resta? Você disse uma frase que minha mente foi direta para Jesus falando no Sermão do Monte. Ele fala, quando você orar, não faça como os fariseus ou não faça como os hipócritas que acham que por muito falarem, muitos serão ouvidos. Quando você for orar também, não sai pelas praças. Ou seja, não mostre a si mesmo a sua imagem religiosa. E depois Jesus termina dizendo assim, eles já receberam sua recompensa. Ou seja, é uma recompensa que nunca satisfará. Eles já receberam sua recompensa. E foi pequena, porque fizeram para ser aplaudido pelos homens. Recebeu o aplauso, acabou. Pronto. Mas eu preciso de algo mais do que isso, né? Para ser completo. É um laço, na verdade, isso aí. E está aí por toda parte, por todos nós, se a gente não se proteger. Verdade. Gente, vamos cuidar da nossa saúde emocional? Já pediu sua revista Sentimentos? Ainda não? Então peça agora. A gente vai fazer aquele intervalo rápido, que é o tempo de você aproveitar, pedir a sua revista pelo 0, o código da operadora, 12 21 27 31 21. Aparece aí na sua tela, viu? 0, o código da operadora, 12 21 27 31 21. Peça agora, a gente envia gratuitamente para você. Aquele intervalo rápido, a gente volta já. Meus amores, meus amores, estamos de volta. E já mandou essa interação para cá? Ainda não? Compartilha com a gente o que você tem vivido aí na realidade, né? Você compartilha suas dificuldades com outras pessoas ou guarda só para si? Compartilha, tem alguém com quem você conversa dessas dificuldades? Pessoa que não só ouve, mas que te dá alguns conselhos, né? Segue por esse caminho, por aquele e tal. Não continua desse jeito, porque você vai... a máquina vai pifar, né? Uma hora ou outra vai dar ruim. Então, compartilha com a gente. Manda aqui no nosso WhatsApp, 12983150249. Já estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Deixa eu ver aqui, E, 3h42, caminhando para o fim do programa. Tem interações que já chegam por aqui também.
Vamos já, produção, trazer interações? Então vamos lá, ó. Enquanto isso, manda a sua também, tá bom? A Maria de Jesus mandou pra gente aqui. Boa tarde, Maria. Eu passo por isso com meu filho. Escondo bastante coisa. Tivemos muitos momentos de sofrimento nesse último ano. Aí eu poupo ele e ele a mim, para amenizar os sofrimentos, mas sei que isso não é bom. Preciso de um psicólogo urgente, mas estou sem poder agora. Me ajude. O que fazer? Ela poupando o filho poupando ela também, por um momento difícil que eles, de sofrimento, né, que ela falou que enfrentou nesse último ano. E, pelo que entendi, um não se abre muito com o outro do sofrimento que está passando, né, Eneida? É uma crença equivocada de que se ela falar do sofrimento dela para o filho, ela vai estar sobrecarregando o filho. Não, quando você deixa muito claro que o seu sofrimento é seu, que você só está compartilhando, você não vai estar sobrecarregando, porque a ideia de poupar os sentimentos do outro também não poupa, porque volta naquele item, você está vivendo uma mentira. Para quem pede ajuda e não está em condições de pagar psicólogo e tal, geralmente as cidades têm um posto de saúde onde tem um psicólogo, tem serviços públicos muito bons. Outra coisa que eu sempre falo, existem as faculdades de psicologia que elas oferecem atendimentos. Por quê? A gente faz esse recorte do que ela falou com o que você estava falando antes, né? Eu tenho sentimentos, eu tenho pensamentos, mas eu não preciso guardar só para mim. Carregar sozinho não é possível. E muita gente acha que é. Então aí tem um adoecimento tanto da mãe quanto do filho. Porque acha que o filho não vai perceber que a mãe está sofrendo. É muito mais fácil quando dá nomes. Então, eu estou sentindo isso. Aí você vai estar ensinando o outro também a assumir o que ele está sentindo. É muito mais libertador do que a ideia do poupar. Então, geralmente, quando você está pensando assim, eu não vou contar a verdade para meu filho, porque senão meu filho vai sofrer muito. Ele vai sofrer, mas ele vai entender que existem sentimentos. Sofrimento compartilhado é mais leve de se conseguir suportar, especialmente em relações entre pessoas que se amam. Se torna mais suave. Vamos compartilhar até as dores também. Tá? Respeitando, claro, a idade, a gente não sabe a idade do filho, mas, pelo que eu entendi, é possível sim, porque ele está se poupando por você. A Cristiane, Aleixo. Boa tarde, meus amores. Boa tarde. Boa tarde. Já disse que vocês são lindos e deixa a tarde mais linda? Opa, melhor ainda. Hoje você não disse isso ainda, agora está dizendo pela primeira vez. Me senti lindo também. Sobre o assunto de hoje, tem esse problema. Me vi dizendo sim para várias funções na igreja. No trabalho, dou conta de um setor financeiro que é bem pesado mentalmente e ainda tem as cobranças da família. Há um tempo tenho sentido mesmo o peso e o custo de tudo isso, porque tento dar conta de tudo e às vezes a mente buga. E ninguém tá vendo, Eneida, ninguém tá sabendo. Ninguém está sabendo e ninguém vai saber, porque enquanto ela assumir mais funções, enquanto ela assumir mais trabalho, todo mundo vai estar acreditando, como você já tinha dito até antes, vai estar acreditando que ela está dando conta. Agora, quando tem a sensação de que está bugando o pensamento, é o primeiro sintoma, reconhecendo que tenho isso. Aí a gente vai para aqueles pontos que você havia falado, limites. Se eu não estou dando conta mais, por que eu estou assumindo mais atribuições aqui? Pela vaidade? Para que todo mundo continue achando que eu sou linda e maravilhosa? Então, assim, Cristiane, o ideal vai abrindo mão dessas funções. Porque se ela não for abrindo mão, o adoecimento vem. E já está ali uma manifestação. Depois vem os sintomas físicos, além desses bugar. Porque o que é o bugar? Esqueci onde coloquei uma coisa, esqueci o que estava ali. E aí a pessoa não percebe, ela está imaginando que vai ser um adoecimento gigante. Aqueles momentos em que a sua paciência vai lá em cima e que você até se manifesta um pouquinho. Tão pouquinho que o outro continua fazendo tudo que ele está fazendo. Então, é nessa hora que você percebe assim, eu preciso parar. Porque se eu não coloco esse limite verbalmente e nas minhas atitudes, o meu corpo vai forçar esse limite. De que forma? Uma crise de enxaqueca, uma crise de gastrite, a pessoa também vai ter um dia que ela vai estar tão cansada que ela fica até febril. Mas ela vai no posto de saúde e ela não tem nada. Por quê? Por causa do esgotamento. Então, é um limite. Se a pessoa percebe assim, eu estou assumindo muito, então chega. Eu preciso, então, parar de assumir demais.
E incoerência adoece, né? Incoerência enlouquece, incongruência entre o que você sente e o que você vive, a sua prática e o seu pensamento. A gente precisa levar isso em conta. É alguém que está com uma carga de trabalho imensa, mas lhe dão mais e ela tem que manter, mas é incongruente com as suas forças, com a sua capacidade, limite mesmo. Outro dia, acho que foi semana passada, que o Aleixo falou assim, superar os seus limites. Não, para com essa história de superar os seus limites, porque nós temos limites. Aleixo, né, dizendo suas pérolas e a gente sempre guardando por aqui, né, Abinal? É verdade, né? O limite te protege. Protege. É. Verdade. Fica no limite aí, viu? Não tenta extrapolar seus limites, não. Vamos lá, mais uma interação que chega por aqui. A Rose. Olá, meus queridos. Abinal, Darleide, Pastor Aleixo e doutora Eneida. Querida. Em primeiro lugar, quero agradecer pelas revistas da doutora Rosana Alves e do doutor César Vasconcelos. Já recebi as minhas. Sou o anjo também. Olha que legal. Amo vocês. Que linda. Ela deixou uma pergunta aqui. Ó. Gostaria de saber como funciona a agenda da mulher virtuosa. Provérbios 31, né, no contexto dessa síndrome do pato flutuante. Eu vou deixar a pastora Aleixo responder essa daí, viu? Daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho. Vamos trazer um pouquinho disso também para a psicologia, essa agenda. Boa, Daqui a tá aí, ó. pouquinho. Mas antes, eu quero convidar você mais uma vez a pedir a sua revista Sentimentos, a Ciência do Existir. Já pediu? Não pediu ainda? Estamos chegando ao finalzinho do nosso programa, hein? E se você não pediu ainda, peça agora. Mas está tudo bem aqui na minha cabeça, minha mente, consigo lidar com tudo à minha volta. Será? Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que 30% da população mundial sofre de ansiedade, né? Em primeiro lugar vem ali a ansiedade, depressão, transtornos mentais. E aí, será que você não está dentro desses 30%? Não, acho que não. Mas pode ser que alguém à sua volta esteja, ou a gente não conhece o futuro também, vai que, né, você acabe entrando em um desses transtornos mentais aí também. Não que eu estou dizendo que você vai ter, mas como dessas doenças mentais têm crescido muito, o Brasil, por exemplo, ele é o primeiro lugar como país mais ansioso do mundo, em quinto lugar com depressão. É isso, né? Se não troquei ali acertei, né, Darleide? Primeiro lugar na ansiedade e quinto na depressão, né? Isso mesmo. Então tá certo. É isso, gente. O Brasil tá nesse ranking aí. O que nós não gostaríamos que estivesse, né? Mas quer mudar esse quadro? Aí na sua casa, você mudar? Então peça agora a revista Sentimentos, a Ciência do Existir. Doutora Rosana Alves, especialista nesse assunto, escreveu esse material junto com a Escola Bíblica. A revista está incrível, está fantástica, tem ajudado muita gente e nela você vai saber como. Por exemplo, primeiro de tudo, você vai entender que Deus se importa com você e vai descobrir quais são os meios que Deus usa para trazer a cura para você, tá bom? Primeiro de tudo é isso. Depois você vai entender também que a ansiedade tem cura, depressão, sim, tem cura. Você vai entender aqui também, né, listados aqui, alguns fatores para você entender como lidar com esse transtorno, a ansiedade. Está muito ansioso, muito ansiosa? Então vamos saber lidar com esse assunto? Entre em contato com a gente agora, não deixa para depois. 0, o código da operadora, 12 21 27 31 21. Peça agora. Abinal, não consigo ligar, estou sem crédito aqui no meu celular. Então manda mensagem no WhatsApp, não perca tempo, agora. 12982444449 é o WhatsApp para você mandar agora a mensagem. Tá vendo? Você não precisa pagar nem para mandar para a gente aí o seu pedido, tá bom? A revista chega de graça, não paga nem o frete, porque os Anjos da Esperança já pagaram essa conta para você receber aí, porque eles estão preocupados com a sua saúde como um todo também, tá bom? Então peça agora mesmo. E aí, pastor? O que a gente diz sobre a mulher virtuosa de Provérbios 31, nesse contexto de síndrome do pato flutuante, né? Ela quer saber como funciona a agenda da mulher virtuosa. Que legal, achei a pergunta fantástica. Só para você lembrar que enquanto Salomão está escrevendo isso, como todos os outros momentos em que a Bíblia apresenta uma figura, uma identidade, ela está em total oposição à cultura que o circunda. Então, enquanto Salomão está descrevendo a mulher virtuosa, o mundo entende que o valor de uma mulher é sexual.
O mundo entende que o valor de uma mulher é a aparência dela e nada mais do que isso. Nenhuma daquelas virtudes elas são atribuídas a uma mulher no Oriente onde Salomão está escrevendo isso. Uma mulher é simplesmente o que ela aparenta, é simplesmente a capacidade dela de fazer filhos e não tem muito mais coisas que isso. E uma mulher é um troféu para um homem que conseguiu isso. Salomão fala assim, olha, não é bem assim. A virtude está em executar coisas, em ser, não em aparentar ser. Tanto é que depois que ele termina de falar o texto, ele vai sintetizar o que ele disse no capítulo inteiro, dizendo assim, ó, enganosa é a graça, vã é a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Ele não está dizendo, portanto, que a mulher virtuosa passa o dia inteiro fazendo tudo que está descrito ali para tentar mostrar algo para as pessoas. Não, ela está dizendo que ela é assim por causa de uma fonte que não é ela. E ela não vive de uma aparência. Ela é exatamente o contrário da síndrome do pato flutuante. É uma mulher que tem capacidade de gerenciamento, de administração. Exatamente. Mas não para aparecer, mas por ser. É essa parte que eu ia mencionar. Eu atendo muitas mulheres que são cristãs, praticantes, que leem a Bíblia, dou palestras para as mulheres e volta e meia aparece isso. Como ela colocou ali a agenda, eu também gostei muito disso, porque às vezes eu digo assim, ali está dizendo que ela administra. Administrar não quer dizer obrigatoriamente que é ela que está fazendo tudo. Ela sabe como tudo funciona e ela está administrando. Aí a gente traz aqui, eu sei como funciona a minha cabeça, eu sei como funcionam as minhas emoções, porque eu preciso administrar aqui primeiro. Então, quando eu tenho a consciência dos meus limites, até onde eu posso ir, hoje eu não posso, hoje chega. Então, assim, teve uma pessoa que um outro dia até respondeu assim, não, eu tenho descanso nesse horário, eu não faço compromissos. Tá certo. Então, assim, eu preciso saber administrar essa agenda, mas a agenda de sentimentos, a agenda de compromissos, a agenda interna de querer corresponder a expectativas que não existem. Então, é um mundo hoje que leva a ideia equivocada, como eu falei lá no início, da força, mas, na verdade, equivocadamente. Porque as pessoas, elas têm que ter primeiro a consciência do que elas estão fazendo. A mulher virtuosa, ela faz isso porque ela é virtuosa, não porque ela quer ser vista como virtuosa. Né? Ela é assim, as atitudes delas demandam da sua virtude. Mas, Eneida, muito legal estar aqui com você de novo, né? Qualquer dia desse você vai me receber lá de novo, a gente vai fazer um quadro mente permanente. Verdade. Que legal. Obrigada. Eu tenho um amigo, e um dia ele me contou uma história assim que me impactou até hoje, já faz muito tempo que ele contou a história que aconteceu com ele. Ele trabalhava numa empresa e era um ritmo frenético, ele estava num cargo de gestão, alta competitividade, muitas demandas, e ele saía de casa muito cedo e chegava muito tarde, já com a papelada sendo organizada e já se ajeitando para o próximo dia. Ele alugou uma casa que a garagem era bem estreitinha, de modo que ele só podia entrar por um lado, que a porta do motorista não abria, descia pelo outro, mas por causa disso, naquela época que não tinha aquele controle automático, tinha que deixar a porta aberta, porque se a porta baixasse, ele não conseguia fazer isso. Enfim, num dia desses ele voltou, tinha que sair de madrugada e apressado descobriu que a porta estava fechada, trancada. Lembra aquele pino cromado ali que você... Ele não tinha nenhuma outra solução a não ser chamar o filho dele, que era bem pequenininho, que ele conseguia entrar por uma porta e abrir para ele. E aí o filho dele entrou. Só que o filho dele, sabe aquela criança bem de manhã? Uma criança, 6 horas da manhã, com aquela velocidade da criança, com aquela boa vontade. E ela estava lá, e ela estava bem lenta, e ele foi ficando irritado, Aí ele tentou falar para ela, puxa, e ele tentando fazer outra coisa, ele falava, puxa, ela batendo na porta, ele, puxa. Aí ele falou uma coisa que faz um pai se arrepender para sempre. Ele falou, puxa, que menino burro. Aí ele sentiu, a criança bateu no vidro, ele falou, pai, eu não estou puxando, porque eu quero falar para você se eu posso abaixar o vidro para você puxar. Que pancada, a solução já estava lá, e era muito mais simples. Eu faço uma pergunta para mim e para você diante de um quadro de exaustão que a gente sempre se coloca. Para onde o nosso trabalho está nos levando? Para onde um projeto, seja lá qual for, está nos levando? Para onde um sonho leva? Para onde uma caminhada leva? Quando eu vejo Deus trabalhando,
E a primeira pessoa apresentada trabalhando na Bíblia é Deus. Portanto, o trabalho não é uma maldição, porque nós seguimos um Deus que trabalha. O trabalho dele leva para um sábado. Portanto, ele não vai descansar por exaustão. Ele vai descansar e a adoração é resultado de algo que começou no primeiro dia da semana. Esse é o ponto para onde o trabalho leva. Quando ele diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei o fardo, ele vai dizer assim, eu vou colocar um outro sentido na sua vida, porque você vai receber o meu jugo e vai aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Às vezes nós somos pessoas tentando ser autossuficientes e maduras, gritando para o nosso interior mesmo como as coisas funcionam, enquanto Deus simplesmente está batendo ali com aquela voz que nós não reconhecemos como madura, dizendo, para um pouquinho, deixa eu facilitar as coisas para você. Se tudo que você fizer for projetado para caminhar na minha direção, você vai ser muito mais feliz, muito mais realizado e satisfeito. O trabalho de Deus o levou para o descanso. Entrega para nós também um trabalho que nos leva para o descanso. Se o nosso trabalho não está nos levando para o descanso, ele começou errado desde o começo. Mas lá no Gênesis, Deus diz qual é o caminho. Que teu trabalho, que todas as suas atitudes te levem a adorar. E assim a gente se completa. Muito bem. Obrigada, Eneida, mais uma vez. Pastora Aleixa, Binal e eu. Nós nos encontramos em mais um Entre Família. Amanhã Deus com mais quiser. um tema. Verdade. Amanhã a gente fala sobre apego a bens materiais. Você é apegado ou desapegado? Conta pra gente, hein? Amanhã a sua participação. E o Vida e Saúde fala hoje sobre alimentos que funcionam como remédio. Remédios da natureza. Que é bom demais. Beijo, meus amores. Valeu, gente. Até amanhã. Fiquem com Deus. Tchau.